Foi anunciado o crescimento do PIB em 1,9 com relação do primeiro trimestre com relação ao último trimestre de 2022. A grande surpresa foi o anúncio do IBGE dizendo que houve uma diminuição do consumo do povo brasileiro. Para onde está indo? A pergunta que se faz é para onde está indo o dinheiro do povo brasileiro? Está indo para a poupança? Está indo para pagar dívida? Está segurando o seu consumo, aguardando os investimentos do próximo trimestre? Essa é a pergunta que se faz, né? Os especialistas dizem que pagar dívida foi uma das saídas, né? Economizar, aguardando o que é que vem pela frente, foi outra saída. Então, nós vamos estar na expectativa do pronunciamento do próximo trimestre com relação à economia brasileira. O PIB ele foi puxado aí no primeiro trimestre, principalmente pelo agronegócio, que vem sustentando o país, principalmente nos últimos anos, né? Então, o volume de negócios gerados dentro do agronegócio, ele acaba fazendo essa riqueza para o Brasil, que foi exatamente o crescimento de 21% do agronegócio que mostrou esse crescimento do PIB em geral. Quanto à desaceleração do consumo, isso é visto principalmente depois da pandemia, em que houve alguns fatores que contribuíram para isso, entre eles a crise hídrica no Brasil, que elevou, por exemplo, o custo da água, né, que você tem que pagar um consumo de água mais caro, e também refletiu no custo da energia elétrica. A conta de luz ela está mais cara. Então, quando você fala para onde está indo o dinheiro da população, se ela está consumindo menos, então o dinheiro está indo para onde? Principalmente para as contas básicas, aluguel, água, energia, né? E algumas pessoas também estão direcionando o recurso para pagamento de dívida, já que hoje 21% da população já não está mais conseguindo pagar suas dívidas, isso chega a 68% de toda a família brasileira que está endividada. Então esse alocamento de recurso está fazendo com que algumas pessoas tenham que arcar com aluguel, com energia, com água e às vezes também alguns custos profissionalizantes, e isso reflete no consumo, né, no comércio diretamente. Então as pessoas estão deixando de comer, né, de forma mais de qualidade para justamente poupar no seu investimento do ponto de vista de capacitação e pagando luz e energia mais cara. E qual é a perspectiva mais na frente, para o outro trimestre? Há perspectiva de mudança? Um outro fator também que está contribuindo dessa desaceleração é o Brasil ele tem mantido no último ano uma taxa de juros muito elevada, né? A taxa Selic, por exemplo, tem se mantido em 13,75 nos últimos períodos e sem previsão de que haja uma redução por parte do Copom. Então isso faz com que essas pessoas tenham mais restrição ao crédito, ou seja, elas não estão tendo acesso tanto ao crédito e isso diminui o consumo. Em relação às perspectivas, entende-se que houve um aumento recentemente do salário mínimo, né, que passou a vigorar a partir de maio, então a gente está falando de um PIB do primeiro trimestre, que tinha o aumento, mas para o governo não representava um aumento real, então agora a partir de maio teve um aumento, que significa um aumento real, agora acima da inflação. Então a expectativa é que haja uma redução da taxa de juros e que, à medida que se você tem essa redução da taxa de juros, as pessoas voltam a ter mais crédito e, consequentemente, aumente o consumo. Mas não esquecendo que o Ministério da Economia, o Haddad, recentemente estimou o crescimento do PIB este ano para 1,9. Então, na comparação entre trimestres, né, porque o primeiro trimestre do ano é um trimestre geralmente positivo, porque você tem a safra agrícola, né, mas ao longo do ano a nossa expectativa era de 1,9, deve ser revisada para cima agora, porque o mercado estava prevendo essa medição agora em 1,3, veio em 1,9, então é possível que haja uma revisão para cima. Fruto da aprovação do novo parâmetro fiscal do Brasil, né, o Ministério da Economia apresentou, o Congresso aprovou, em que a gente tem o teto fiscal, ele é conservador num ponto, que ele evita que as despesas cresçam, mas ele é inteligente no outro, à medida que as receitas crescem, ele também pode crescer. Então, esse novo parâmetro fiscal, esse novo teto fiscal brasileiro foi bem aceito pelo mercado. Isso tem um reflexo positivo em relação às futuras projeções. A gente geralmente acompanha
o relatório Focus, né, que é um relatório do mercado enviado ao Banco Central. Deve vir o próximo relatório agora, no próximo mês, em que a gente possa acompanhar melhor como que o mercado está vendo essa movimentação toda. Essa investida do governo agora também na melhoria do valor do carro, né, do carro popular, também deve ter um aspecto positivo no cenário de crescimento, porque é um mercado que desaqueceu recentemente, fruto do desabastecimento de chips, mas também da alta excessiva do preço dos carros, e o governo está fazendo um esforço aí para reduzir o carro popular, que é uma indústria muito importante dentro do Brasil. Jorge, o IBGE anunciou a desaceleração do consumo com relação ao último trimestre. Bom, primeiro que você tem o último trimestre de todo ano, o Natal, né, e vários eventos que proporcionam aumento de consumo. Então, geralmente, essa comparação ela vai ter uma desaceleração, mas o que está influenciando mais, dois números que a gente pode trabalhar, primeiro é os juros, muito alto, em que desacelera o consumo, e ele é para isso, né? O Banco Central hoje está mantendo os juros altos justamente para controlar a demanda e equalizar com a oferta, então esse era o efeito esperado, mas você vê o reflexo disso em dois outros números, né? A indústria está investindo menos, então nesse trimestre o investimento ficou abaixo do último quadrimestre, e a poupança subiu, então o brasileiro está fazendo mais poupança. Então, assim que nós tivermos uma baixa dos juros, é possível que a gente tenha uma aceleração do consumo das famílias, tanto pela inovação do crédito, quanto pela redução da poupança. Você falou que o povo brasileiro está investindo em poupança e está na expectativa também das políticas públicas do novo governo. Então, para onde vai, além da poupança, o dinheiro público das famílias? O principal gasto no Brasil, que fomenta a economia, é o gasto público. Depois o gasto das famílias. O maior comprador brasileiro é o governo. E esse era um problema que é um problema hoje porque o Brasil está em déficit, né? Agora, com essa regulamentação do teto, e o governo já está mais aquecido, as compras do primeiro trimestre foram mais positivas, então a gente tem uma tendência do governo a equalizar com o mercado esses gastos federais, sem gerar medo no mercado no que possa acontecer, porque agora você tem o travamento do teto mais, vamos dizer assim, melhor regulamentado. O crescimento da família ele vem em segundo ponto, né? Você tem um novo governo, você começa a ter números favoráveis como esse, o próprio anúncio do PIB, né, ele começa a incentivar as famílias e o empresariado a começar a ter uma atitude mais positiva, porque a economia ela trabalha em cima da sensação que as pessoas têm do que está acontecendo. Quando você pega um fim de ano que vem de uma política acirrada e de uma situação bem desfavorável de cenário futuro pela forma da política, obviamente o empresário e a família retraem os gastos. Então, se você tem medo de perder o emprego, você tem medo da sua empresa prejuízo no ano seguinte, obviamente você retrai o investimento, segura os gastos. Esse cenário positivo que está se desenhando agora, ele deve influenciar a médio prazo na cabeça das pessoas e do empresário para que a gente possa ter novos investimentos e que a família comece a gastar mais. Mas isso vai ser fruto, obviamente, de uma redução dos juros, que pelas últimas falas do mercado e do Banco Central, é possível que a gente comece a ter uma sinalização de baixa. Eu não sei se a próxima reunião do cupom traga uma redução dos juros, mas ela já traz um viés de baixa. Às vezes o cupom não faz nada, ele não mexe no juros, mas ele avisa, olha, a gente vai entrar em viés de baixa, a gente vai começar a baixar. Então hoje vai ter uma baixa muito pequena, que não é o que o governo espera na próxima reunião do cupom, mas a gente já deve ter um viés de baixa para sinalizar para o mercado o que vai acontecer a longo prazo. Porque os juros futuros, ele passou muito tempo alto e agora que ele começou a ceder. Então o mercado estava sinalizando um juros futuro alto, então não tinha como o Banco Central ceder, agora começou a ter uma tendência de juros futuro mais baixo, o Banco Central deve começar mais em doses homeopáticas, o mercado não espera uma queda brutal dos juros, isso não deve acontecer, isso deve acontecer numa cadência que é bom para a economia, e a gente deve ter aí para 2024 os juros começando a chegar num patamar um pouco mais interessante.